Eu aí pra você aqui, ó. Já foi, já. Que eu quero colocar no YouTube aqui no tablet para poder Tá. abrir o Instagram no celular, mas como que eu mando o convite aqui agora? Você só entrar num... Aqui eu tô ao vivo pelo celular. Tá. Eu tô na mesma página minha, mesmo canal meu do YouTube no tablet, e no tablet não tá aparecendo. Você tá com internet? Tô. É por isso que eu tô achando estranho. Que eu não... Você não tá achando o canal Do YouTube no tablet. no tablet, no universo. O universo do protagonismo. Ah, tá. Vamos ver. É, você tem que entrar. Agora sim. Isso. Agora sim. Agora nós vamos lá no Instagram. Lá no Live Conecta Brasil. Estamos aí. Estamos ao vivo. Hoje recebi uma visita aqui do nosso amigo, do nosso parceiro, que nos conhecemos na Associação Comercial de Sorocaba, nos network da associação e virou parcerias. Hoje recebendo a visita dele aqui, nós vamos bater um papo, falar um pouquinho da história dele e contar o trabalho dele aqui que ele faz em Sorocaba, como que ele pode ajudar você, empresário. Vamos lá, meu coach, conte Vamos aí, lá, meu querido. como que você tá? Primeiramente, tudo bem? ótimo, graças a Deus. Sobreviver nesse tempo doido. Que tá- Que esquenta e faz frio, aí chove e faz mais frio. De repente esquenta tudo de novo e a gente nunca sabe como vai ser. Então você tem que sair com a blusa, com a regata, com o guarda-chuva e com a bota. Tudo ao mesmo tempo. Tem que estar estamos aí. prevenido, né? Que tá... E você, hoje você trabalha só em Sorocaba? Não, na verdade o que acontece? Eu desenvolvi um modelo de negócio. Se apresente aí primeiro. Vamos lá então. Que- Primeiro, muito boa tarde para todos vocês. Para quem não me conhece, meu nome pode me chamar de Juninho. Meu nome é Alessio, tá? Eu sei. Muita gente que não sabe, meu nome é Alessio Arado Júnior, por isso Juninho, tá? Até tem uma coisa bem assim engraçada na decisão de manter-me como Juninho, que eu tenho uma vida pregressa, passei muita necessidade na minha infância, minha família é uma família muito pobre, e eu cresci como Juninho, Juca, né? Quando eu comecei a tomar uma idade, né, depois de uns caminhos que a gente... Adolescência, né? Tortuosa. Fui para a igreja, sou evangélico hoje, já há mais de 20 anos. Então eu assumi o meu nome, que é Alessio. Mas sabe o que foi engraçado? Que no dia a dia, quando eu estava sozinho, lá no meu íntimo, nos momentos escondidos, eu voltava a ser o Juninho. Então eu era o Alessio para todo mundo, mas quando eu estava no meu momento mais íntimo, eu era o Juninho. Até um dia eu tomei uma decisão, falei, poxa vida, quem que Deus conhece? E eu comecei a ver que o Alessio era uma casca. Isso você tinha quantos anos? Isso eu já tinha 30 anos. Nossa, já tava... Já estava. Que foi assim, eu fui para a igreja com 10 ou 11, fiquei quase um ano na igreja, saí da igreja, dos meus 12 para os 13. Foi onde eu entrei em tudo que você imaginar de vida errada. Comecei a beber, comecei a ir para balada, eu nunca usei droga, mas já me envolvi no meio de droga, já vendi droga, então é uma parte que daí daria um outro podcast só para contar a minha história. Essa passagem, A mudança, né? Com 17 anos eu fui para a igreja. Realmente, aí eu voltei para a igreja, onde estou até hoje. Então, como eu tinha uma vida diferente, eu assumi um ser diferente que eu queria ser. Mas o tempo foi passando, eu fui descobrindo que esse ser que eu decidi ser, o Alessio, ele era uma farsa. Ele não era sincero. Ele não era verdadeiro.
eu era um Alessio que quando estava sozinho eu era o Juninho. Até um dia eu cheguei para Deus, e você pode fazer isso daí também, tá? E falei assim, Deus, o que o Senhor espera de mim? E Deus falou no meu coração, e Deus fala no coração, se você realmente falar com Ele com sinceridade, tudo é fé, né? Ah, não. Deus, Ele vê a pureza, a sinceridade do nosso coração. E eu falei com sinceridade, eu falei, o que o Senhor quer de mim? Aí Deus falou para mim o seguinte, de você eu quero sinceridade. Até para pecar. Com essas palavras que eu estou te falando. Porque quando você for me adorar, também vai ser com sinceridade. E o interessante, Frank, que o que Deus pede para mim, Ele não pede para você. O que Deus pede para você, Ele não pede para mim. Deus tem um relacionamento íntimo com cada um. Tanto que Davi era um homem segundo o coração de Deus, e Davi tinha uma particularidade. Só que Moisés também foi um homem escolhido por Deus, e Moisés tinha outra particularidade. E Samuel também foi um homem que Deus escolheu, e Samuel também tinha uma outra particularidade. Então, Deus não pega todo mundo, põe num cesto e fala, ó, essa é a regra padrão para você viver. Existe uma regra chamada Bíblia. Ela é um manual de instruções, tanto que todo mundo, todas as leis, esqueci a palavra agora, que norteiam o que é certo e errado, é tirado de lá. É de lá que se tirou que não pode trair. É de lá que se tirou que não pode mentir. É de lá que se tirou que não pode matar. É de lá que se tirou que os negócios têm que ser feitos com honra. Então, ele é um mapa. Só que ele vai pedir para você, na sua particularidade, o que ele quer de você. E de mim ele pediu sinceridade. Só que você lembra que o Alessio não era sincero? O Alessio não era verdadeiro? Você era um personagem. Eu era um personagem. Então eu decidi, a partir desse dia, eu falei, não, é Juninho. Porque o Juninho é de verdade. Você vai ser uma pessoa só, né? Exatamente. Você não vai viver com o personagem. Né? Sou exatamente, vou ser exatamente a pessoa que Deus conhece, que Deus vê. Aquele que estava lá no escondido, hoje ele veio à tona. E eu sou esse cara. Tá, então, mas aí quando você estava nessa passagem aí, nessa perturbação, você teve alguma influência, assim, que te ajudou nisso? Ou foi parte só de você? Foi assim, ó. Eu estava com a mãe do meu filho, namorando ainda. E aconteceu o quê? Eu comecei a brigar muito na escola. Eu nunca fui encrenqueiro. Mas eu sempre fui muito briguento, de não aturar desaforo, de não aceitar... criança violenta. Não, eu não era não que eu era violento. Eu era uma pessoa que não aceitava, principalmente alguém maior do que eu, Entendi. tentasse se sobrepor sobre mim. Então eu enfrentava, eu era valente. Só que eu comecei a brigar. Levava desaforo para casa. Não levava para casa. Só que daí eu comecei a brigar no trabalho, na escola. Porque é natural, né? Quando Natural. Em qualquer lugar social que tiver, você vai se comportar. Só que também eu comecei a brigar com ela, com a minha mãe, com os meus irmãos. Eu falei, não, alguma coisa está errada. Então nós pegamos, eu e ela, e começamos a visitar algumas igrejas. Passamos por algumas delas, desde a católica até algumas igrejas evangélicas, até onde nós chegamos, onde, inclusive, eu e ela estamos até hoje, chama Igreja Cristo Salva, lá na cidade de Limeira. E aos 30 anos nós nos divorciamos, separamos mesmo, porém continuamos na mesma igreja. Tá? E esse período que eu fui aos 17 anos foi uma grande virada de chave na minha vida. Porque ali eu me encontrei com o meu eu. Eu sempre fui alegre. Eu sempre fui brincalhão. Eu sempre fui extrovertido. E eu descobri que eu podia ter tudo isso sem fazer o que eu fazia. Eu descobri um mundo de aventura muito maior e de valentia muito maior do que o que eu tinha brigando. Então eu fiz missões na cadeia, preguei na cadeia, fiz evangelismo, né, que se chama na cadeia. E você precisa ter muita valentia, muita coragem. Eu fui conhecendo uma vida nova. Uma vida em que eu não precisava mais beber. Embora não tenha nenhum versículo na Bíblia que proíba isso, sinceramente, tá? A Bíblia tem restrições quanto a se embriagar, que é totalmente diferente. Porque quando você se embriaga, que você comete o pecado.
Então não tem nenhuma restrição quanto beber. Não existe versículo que fale isso. Mas eu já não precisava disso. A minha alegria já não dependia de um momento. Eu era feliz dentro. Tem um versículo que fala assim, que quando você encontra pérola de grande valor, a pessoa vai e vende tudo que tem para adquirir ela. Eu encontrei essa pérola de grande valor que se chama Jesus Cristo. E eu vendi tudo que eu tinha. Então eu abandonei tudo. Literalmente, tudo. Eu virei uma outra pessoa. Só que essa outra pessoa aqui dentro tinha uma alegria e tem até hoje, externo, eu não era essa pessoa de verdade. Então sempre sentia que também algo faltava para mim. Aliado a isso, eu estava num período que eu estava comentando com o pessoal ali na sala, em que eu havia deixado o meu trabalho de vendedor e estava no ramo industrial. E faltava. Alguma coisa dentro de mim faltava. Então, aos 30 anos, pouco antes dos 30 anos, eu descobri que realmente minha vida não era trabalhar em indústria. Então, com 24 anos, eu realmente abandonei. E fui me aventurar e entrei no ramo de vendas. Só que aí começou um outro desafio. Começou o desafio da honestidade. Aí eu comecei a ser provado na questão da honestidade. Porque às vezes eu trabalhei muito na rua, né, de vendedor de rua. E às vezes eu batia numa casa que você tinha batido antes. Mas você não sabia que eu estava batendo naquela casa. Então eu falava com o cliente que você já tinha falado. Mas você não sabia que eu estava falando com o seu cliente. Então a minha honestidade começou a ser provada ali. Em que, quando eu concluísse essa venda, se eu devolveria ela para você. Ou se eu pegaria essa venda para mim. Que legal. E eu sabia que não existia essa barreira. Por quê? Nunca existiu o meu cliente. Mas eu sabia que era seu. Então eu tinha que te devolver. Tanto que tem uma experiência que é bem interessante. Tinha um ponto que eu ficava com um amigo meu, se chama William. E então nós fazemos assim. Então nós chegamos no ponto, é uma de cada um. Então hoje a primeira é minha, amanhã a primeira é dele. E nós estávamos no dia que a primeira era minha. E eu precisei sair. Quando eu cheguei no ponto, o William falou assim, ó, tá aqui, ó. Fiz uma venda aqui. A primeira é sua. E essas coisas vão moldando e vão mexendo. E assim eu fui crescendo. Só que quando eu desisti de ser Alessio, eu já tinha esses moldes que a palavra de Deus vinha colocando em mim, e embora eu tenha libertado o meu externo, os meus valores internos já estavam fixados. Então, eu caí muito nesse período. Eu errei muito. Eu dependi muito, eu precisei muito de perdão. E só entende o perdão quem precisou dele. Só Realmente. entende de misericórdia quem precisou dela. Só entende de graça quem recebeu da graça. O que é graça? Você não mereceu alguma coisa e ainda assim receber ela. Então, quando eu vim a ser esse Juninho que vocês conhecem, já tinha também toda essa bagagem, então eu não me perdi de novo. Que esse é o problema de você ser livre. Que você se perde. Aí entra aquilo que eu estava falando para vocês. O valor de você saber aquilo que você não quer. Então eu sei os caminhos pelos quais eu não quero passar. Eu sei os destinos pelos quais eu não quero seguir. Eu sei o final que eu não quero ter. Então, como eu sei onde eu não quero chegar, eu sei quais caminhos desviar. Se você quiser. Exatamente, você já conhece, né? Já Esse conheço. caminho eu não quero porque eu já conheço. Exatamente. Por exemplo, como eu falei, eu fui casado com a mãe do meu filho. Eu sei exatamente como dar errado um casamento. É o que a gente fala dos mentores, né? Ele já viveu, ele já percorreu esse caminho. Né? Exatamente. Então, como eu sei exatamente como dar errado no meu casamento, por que eu vou fazer dar errado esse de novo? Sim, exatamente. Você já conhece, já sabe o que não deve fazer. Exatamente. Né? Exatamente. Isso a gente aprende só com as experiências, Só né? com as experiências. Só quando a gente passa e
E isso vai deixando a gente mais forte, né? Sim. Você já sabe o que não deve fazer, né? E sabe o que eu adquiri em todos esses anos? E talvez seja uma das coisas mais importantes para mim, e eu quero deixar isso para vocês. É muito falado e pouco vivido. Inteligência emocional. Inteligência emocional é uma das 7 riquezas, tá entre as 7 riquezas da nossa vida. Exatamente. Se a gente não tem inteligência emocional, Frank, você não tem nada. É porque aí você se perde com qualquer, com tudo, né? Com tudo. Você não sabe lidar com as situações, Por exemplo, né? você derrubou o Não. café em você. Se você não tem inteligência emocional, Ia ficar assustado. já fica assustado, já joga Que é xícara no natural, chão. que é natural cair. Você bateu, né? Caiu. Sim. Eu sou motociclista. Eu fui do Motoclube Máximos, MC. Cheguei a diretor social da regional. Por motivos tais, saí, montei. Hoje tem um motogrupo, se chama Motogrupo Liberdade 2023. O que vocês fazem? Vocês fazem encontros? Ó, um motoclube, a vertente, pelo menos do Máximos, sempre foi o social. Tá? Então a ideia é ajudar pessoas. Então, todos os meses, como regra de um motoclube, todos os meses tem uma reunião, onde tratam os assuntos, a agenda mensal ou trimestral ou anual, aí depende, né, de cada motoclube. E tem os rolês que a gente fala. Então você vai num evento, você vai no comboio, que é uma motinha do lado da outra, etc. Como motogrupo é a mesma coisa, porém sem algumas responsabilidades que o motoclube te impõe. Primeiro, pagamento de mensalidade, reunião obrigatória, etc. Mas por que eu estou falando dessa questão de ser motociclista? Que não tem lugar mais desafiador para a inteligência emocional que o trânsito. Lá te testa, né? O Lá último... te testa. É o motoqueiro que está tentando te derrubar mesmo você sendo um motociclista. É o carro que te fecha. Quando você está no volante, a moto que te fecha. O ônibus que te fecha. Então, se você não tem inteligência emocional, você acaba não tendo nada. Só que se você traz isso para o business, se você não tem inteligência emocional, você não tem relacionamento. Você acaba não entendendo, né? Porque você passa por várias situações, né? Várias situações. Se você não souber lidar com isso, você acaba também criando problema com todo mundo, né? E você criou com um, você vai criar com 10. Porque todo mundo que estiver em volta daquele com quem você arrumou problema, você vai ter problema com eles também. Viu? Agora, Juninho, né? Juninho, vamos lá. O Juninho vai fazer um resumo da vida dele, né? Ele teve uma infância bastante conturbada, difícil, né? Difícil. Ele foi CLT também. Hoje você trabalha com... Hoje você é empreendedor, né? Sim. Tá. E o que você oferece hoje, falando de business? O que você oferece? Você trabalha só em Sorocaba ou trabalha também em Limeira, região de Campinas? Assim, o meu trabalho, o que ele é? Isso. Qual Que é o seu trabalho hoje? Hoje, eu abri uma empresa que se chama JA Corporate, que é exatamente Business Network. É rede de negócios. Certo. Então, por exemplo, eu chego aqui no seu ambiente e eu trago todas as soluções que você eventualmente precisa. Então, o cliente traz as dores dele para mim e, através dos meus parceiros, eu vou sanar as dores desse cliente para deixá-lo focado só em produzir. Hoje, meu carro-chefe é fotovoltaico, só que eu também tenho a parte financeira. Então, eu faço consórcio, financiamento, empréstimo, seguro, né? Limpa-nome. Só que eu também tenho outras coisas. Eu tenho um parceiro que é uma construtora. Então, eu faço uma reforma, um encanamento, abro uma piscina, constrói uma casa. Tudo a depender da necessidade do cliente que ele vai trazer para mim. Então, isso não me dá... Eu não tenho muros. E ele não paga para você, né? O cliente não vai me pagar nada. Não vai pagar nada, né? Não vai me pagar nada, porque os meus parceiros já me trazem o comissionamento e eu gero a concorrência interna. Então, o cliente não vai precisar vir a mim e vir mais 2, 3. Eu mesmo vou buscar essa concorrência para levar para o cliente o melhor negócio. Entendi. Aí os valores.
Então, dentro dos meus valores, eu vou realmente buscar o melhor para o cliente. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa que é o carro-chefe, que é a que mais me paga, porém eu tenho mais duas. Aí eu falo, agora vocês precisam trazer a melhor opção para mim, porque eu preciso entregar o melhor para o cliente. E tudo isso baseado nesses valores que eu estava falando para você. Show de bola. Então, por exemplo, eu trabalho muito com indicações. Então, você trouxe para mim um cliente potencial. Eu fechei um negócio, parte da minha comissão é sua. De forma legal, totalmente legal. Juninho, eu quero nota. Você emite a nota, a empresa te paga diretamente, não passa nem por mim. Por quê? Para gerar esse relacionamento, esse network, esse network real. O tal ganha-ganha. Entendeu? Eu não ganho sozinho, eu não produzo sozinho, eu não cresço sozinho. E da mesma maneira, poxa vida, eu tô lá e a pessoa quer fazer um curso que eu sei que o Frank tem. Eu tenho. Eu não vou falar o Frank tem, não, eu tenho. Ah, você tem? Tudo bem. Aí eu levo o Frank. E isso é para qualquer empresa, né? Qualquer empresa. Desde essas empresas pequenas, né? Desde um carrinho de espetinho até de um hospital. Eu atendo qualquer um. Em qualquer situação. Então a pessoa precisa fazer uma reforma na casa dele e você tem Eu tenho parceiro que tem faz parceiros essa reforma. que faz essa reforma. Tenho Né? parceiro que faz essa reforma. Eu preciso de uma cesta básica. Eu tenho os parceiros, principalmente do motoclube, que vão conseguir essa cesta básica. Ou seja, você é o mediador aí entre o consumidor e o cliente final. E o cliente final, né? Entendeu? Exatamente. O trabalho é realmente gerar esse serviço. Você facilita a vida dos dois, né? Dos dois. Tanto do empresário Sim. E também do consumidor final, né? Exatamente. Você fica fazendo essa ponte aí, né? Exatamente. E estamos começando ainda, engatinhando realmente na parte de treinamento, de coach. Temos um pouquinho de bagagem aí. Hoje vocês não trabalham muito com essa... Oficialmente não. Oficialmente não. Tem algumas pessoas que eu já mentorei, tem algumas pessoas que eu já desenvolvi. Quando eu vim para Sorocaba, eu trabalhei numa empresa chamada Ortodontic. Fiquei lá 2 anos e alguma coisa. Do primeiro mês até o dia que eu saí, eu fui o único na história da franquia que bateu meta todos os meses. Dentro da Ortodontic, eu desenvolvi um método de abordagem. Então, as pessoas que entravam, eu os treinava, eu imprimia neles o meu DNA, e o meu DNA, por sua vez, era o DNA do Ortodontic, e eu conseguia pegar pessoas improdutivas e torná-los produtivos. Ensinando a minha técnica, mostrando com exemplo como eu fazia. Então, por exemplo, o pessoalzinho até que nós conhecemos aqui, é uma pessoa que eu estou bem próximo dele, o menininho lá, não vou falar o nome dele agora. O Júlio? O Júlio? É, Júlio. Eu não queria falar, mas já falou. Mas tem vários, O Júlio é alguém que eu estou muito próximo dele. Eu converso muito com ele. Não, o moleque é top, viu? Top. Então, assim, nós trazemos a experiência de rua, de abordagem, de sondagem, de fechamento. Não precisa convidar ele aqui, né? Precisamos convidá-lo. Conseguiu se machucar jogando bola agora, né? Conseguiu quebrar a clavícula. Ele? Quebrou a clavícula. Sério? Eu não falei com ele esses dias. Eu estava com ele semana passada. E ele joga bola. Joga bola. No dia seguinte, ele me mandou a foto. No mesmo dia, acho que à tarde, no outro dia de manhã, eu preciso falar com ele. Mas assim, então nós temos esse papel, tá? Eu escrevi alguns livros que eu já acho que eu mandei. Você conheceu o Júlio aqui? Foi aqui. Aqui legal. Esse é o poder do network, né? O poder do network. É conectar as pessoas, né? O Júlio, o Ilha, o Paulo da Demicon. Hoje já tem uma parceria com o Paulo também. Top demais, né? Precisa trazer o Paulo aqui também. O Paulo tem muita bagagem. Nossa, o Paulo tem muita bagagem. Mas, Frank, eu conheço pouco de você. A gente se conhece muito pouco. Eu sei que seus... Pessoal, já fiquei sabendo hoje que você já é aposentado em uma empresa e continua trabalhando. Continua trabalhando. Da onde que sai essa força? Da onde que sai essa energia? Conta pra mim. Essa energia saiu lá do Ceará. Então, a minha história é assim. Quando eu fui no Epicentro, né? Que subi no caixote lá, falei, o cearense que deixou a cidade natal, Hidrolândia do Ceará, analfabeto para tentar a vida em São Paulo, né? Em Itu. Então,
o Juninho, né? Eu vim com essa... Você pode me chamar como você quiser, tá? Júnior, Juninho, Elécio, eu acho que Arado, é fica à Juninho vontade. mesmo, pode ser. Fica à vontade. Juca, não tem Então, problema nenhum. hoje eu trabalho, sou CLT, sou aposentado, tem aqui esse podcast que é o nosso hobby, fazemos network, porque é o nosso propósito de vida, viu? Esse aqui é o meu propósito de vida, que é conectar, de alguma forma contribuir para um mundo melhor, para um Brasil melhor. De que forma? Fazendo isso, Sim. fazendo essa conexão, compartilhando experiências. E isso é que nós vamos ter uma sociedade melhor, né? Sim. Desde quando a gente compartilha inspirar pessoas que deu certo na vida, pessoas que têm uma bagagem aí, como você. Olha o que você passou. Se a gente pegar a sua história mesmo ali, for lá no pé da letra, cara, top demais. Você imagina o seguinte, eu tinha 8 anos, 8 não, eu tinha 9 anos quando eu comecei a vender laranja. Eu fui para a roça e eu não pude ficar por causa da minha idade. Então, eu ia para a escola de manhã, quando eu chegava à tarde eu almoçava, saía vender laranja. Minha mãe trazia sempre um sacador de laranja, minha mãe e meu pai. Eu enchia essa carriolinha e saía vender laranja. Só que eu também já vendi cocada. Como uma criança vende cocada sem comer cocada? Dizer que é boa, né? Conseguir vender. Como que você sai e não vai lá e tira um pedacinho da cocada? Dá aquela quebradinha. Aquela quebradinha, ninguém tá vendo, tá tudo tá comigo, vendo, tá tudo... vendo. E a gente não fazia. E era uma coisa muito marcante, que eu saía, ficava a tarde toda fora, chegava em casa, mãe, todo o dinheiro com minha mãe. Não morri. Não perdi minha infância. Tô aqui. Na verdade, você ganhou, Eu né? ganhei. Porque é no processo, né, que a gente evolui, né? E eu percebo, Júnior, todas as pessoas que tiveram, já conversei com outras pessoas aqui que tiveram uma infância assim bastante conturbada, com os pais que tinham um negócio com bebidas e tal, e foram as pessoas que hoje são grandes empresários, são grandes palestrantes, são pessoas que construíram uma vida aí bastante de sucesso. Por quê? Eles tiveram essa experiência na infância e decidiram. Exatamente. Esse é o segredo. Era o que né? eu estava esperando você falar. Se você não falasse, eu ia falar. Decisão. E eu conheço, já entrevistei outro dia, nós batemos um papo aqui com um amigo, que ele decidiu na pobreza, naquela vida miserável e tal, decidiu, não quero isso para minha vida. E começou a fazer curso, hoje é um dos grandes profissionais aí do mercado da beleza. Você vê que faz sentido o que eu estava falando lá? Exatamente, totalmente. Que aquilo, e isso eu quero deixar para você, telespectador, nossos amigos, aquilo que você não quer para sua vida, talvez seja muito mais importante do que aquilo que você quer para sua vida. Porque é exatamente aquilo que você não quer que vai fazer com que você também não cometa erros ou grandes erros. Porque ele não queria mais aquela vida. Então, porque ele não queria aquele futuro, ele reescreveu outro. E chegou a ser alguém de sucesso. Sim, exatamente. Por quê? Tem muita gente, e todos nós passamos por momentos muito difíceis. E aquilo que você decide no momento mais difícil é o que vai nortear toda a sua vida e também a sua vitória. Como eu falei, eu tive uma família muito conturbada, um pai que era alcoólatra, pinguço, como eu falei, de cair no meio do mato, de eu ter que ir buscá-lo no mato. E você conviveu com tudo isso. Convivi né? com tudo isso. Eu cresci, eu nasci no meio disso. E aos 7 anos eu decidi ser diferente. E aos 7 anos eu prometi para o meu finado avô, para minha finada avózinha, que eu seria diferente. E eu fui em busca daquilo que eu prometi. Mesmo passando por toda a loucura da adolescência, que diga-se de passagem, é complicada a adolescência, mas aquela decisão do que eu não queria ser, aquilo que me dava força e impulso para chegar a ser quem eu sou hoje. Então, hoje eu tenho bagagem para falar para a pessoa, eu sei como que é.
Eu sei como dói. Ó, esse é o caminho, né? Esse é o caminho. Por quê? Eu falo assim, olha, eu passei por aqui. Eu acho que esse caminho é melhor. Ou eu passei por aqui, não passo por aqui. Só que daí volta na decisão. Da pessoa querer ouvir quem tem um pouco mais de experiência. Eu acho que o que ajudou a você decidir isso foi você não entrar também Exatamente. nesse mundo, né? Porque quem entra perde a noção, né? Perde. Aí você entra por vício, né, tal, depois Eu- para sair fica mais difícil. Eu tive uma né? situação e eu até acho que é pertinente falar, porque de repente tem gente nos ouvindo que também tem essa experiência. Eu estava na casa do meu avô, chegaram 2 primos meus com uma terceira pessoa. Vamos ali comigo, vamos ali comigo, vamos ali comigo. Ah, vamos lá pegar um tubo de cola, não entendi nada, mas tá bom. Aí fomos num bairro, e estava iniciando em Limeira. Aí eles pegaram aquele tubo de cola, espremeram uma sacolinha, um saquinho, e começaram a cheirar aquilo. Aí passou chegou em mim e falou assim, não, eu não sei se eu vou querer amanhã. E passei adiante. E eles continuaram. Fumou maconha até coisa de 10 anos atrás. Isso há 30 anos, tá? Tô falando para vocês uma coisa de 30 e poucos anos atrás. Até 10 anos atrás, usou maconha, chegou na cocaína. O outro primo ficou na maconha um bom tempo. Essa terceira pessoa, em uma semana, da cola estava na pedra. Isso acabou na pedra. É natural, enfraquece um que é o outro, né? Exatamente. Que é o mais forte, né? Então, o que eu fiz? Falei, não vou experimentar. Porque eu não sei se eu vou querer mais. Porque eu não queria aquilo. Mas eu tive a oportunidade. Mas a decisão é minha. A decisão é sua. De não aceitar a chantagem, de não aceitar ser mais um, de não aceitar fazer parte do clube. Porque o que é errado mesmo que todo mundo esteja fazendo. Exatamente, E o que é certo, ainda que ninguém esteja fazendo. E que para mim, poucos estejam fazendo. Né? exatamente, porque para mim, eu não sabia onde aquilo ia me levar. Porque eu não tinha instrução disso. Você só sabia que era errado. Só né? sabia que não era legal. Que não era certo. Né? Eu tive que fazer escondido. Eu tive que sair de fininho. E fui para um lugar que ninguém podia ver. Falei, certo não tá. Então, você tem a decisão. Porque, Frank, às vezes nem tudo é droga. Mas às vezes você recebe um convite na sua empresa para você crescer fazendo errado. E aí cabe a você essa decisão. Você recebe um convite. Você vai comparar aquilo com os seus valores, né? Exatamente. Condiz com meus valores? Não, então não Exatamente. E no mundo business tem muito isso. No mundo dos negócios tem muitos convites. Que cabe a você comparar com os seus valores, né? Exatamente. Se condiz com os seus valores ou não. Né? Exatamente. Então, para mim, um convite desse é muito importante, porque, Frank, eu não tenho como falar de mim sem falar dos meus valores. Eu não tinha como falar dos meus valores sem falar do Deus, do Jesus que me buscou um dia. Só que eu também não tenho como falar dos meus valores sem a bagagem que eu tive lá atrás, que foi minha família. Ah, mas a sua família teve um exemplo muito ruim. Exatamente. Os exemplos ruins fizeram com que eu fosse o homem que eu sou. Já teve ali na prova, né? Na prova. Já teve teste ali, já viu que não prestava e o que prestava. Nós não somos frutos do meio, Frank. Se você fosse fruto do meio, você não tinha tomado a decisão de montar esse podcast. Exatamente. Nós não somos manada. Esse podcast, assim, isso faz parte do meu propósito de vida. Sim. Porque eu quero, de alguma forma, como eu falei para você, influenciar as pessoas. E nada melhor do que pessoas que têm histórias para contribuir com pessoas que estão aí precisando, perdido, não sabe o que fazer. E, de repente, ouve uma história como a sua, pessoas que veio aí de uma vida perturbada, conviveu no meio da droga. Você sabe o que significa evangelho? Sabe o significado da palavra evangélico? Evangelho significa boas novas.
Então, quais são as minhas boas novas? Eu tive toda a oportunidade de experimentar tudo de ruim, preferi não. Eu fui pro crime. Fui. Eu não usei droga, mas eu passei Não por lá. praticou, né? Você- Não, eu cheguei a praticar. Cheguei a vender droga. Cheguei a fazer... eu cheguei no meu fundo do poço. No Mas meu. não era que você fazia aquilo porque você queria, você estava perdido. Eu né? estava perdido. Eu É estava diferente querendo. quem está entregue, né? Mas o motivo da entrada foi o mesmo. Sabe por quê? Porque quando eu entrei, eu tinha um herói. E eu queria ser igual ao meu herói. Porque eu achava bonito. Eu queria ser igual a ele. E é o mesmo motivo que muita gente entra para o caminho errado. Nem sempre de crime, de droga. Mas profissional também. Sim. Então você O que é entra... errado não é só droga. Exatamente. Tem várias coisas, Tem crimes, gente... né? Exatamente. Fazendo coisas erradas Se você aí. pega a história dos psicopatas, É. muitos deles nunca usaram droga. Muitos deles eram extremamente sóbrios e inteligentes. Geralmente um sociopata é muito inteligente. Só que o caminho que ele leva é errado. Como Jesus falou, a Bíblia, fala o seguinte, que existem caminhos que são retos aos olhos dos homens, mas o final deles conduz à morte. Então, às vezes a gente tem tanta certeza do que a gente está fazendo, que a gente não vê que está indo ladeira abaixo. Então precisa de alguém para dar a mão, para puxar, ouvir uma história. Por quê? Nem tudo que te traz lucro te traz prosperidade. E nem toda perca financeira te leva para o buraco. Eu passei um período que eu trabalhei para uma empresa, fiz uma boa venda, ela não me pagou. E ficou me enrolando e eu fiquei preso nela. E eu fiquei mais ou menos uns 2 anos sem renda. Por quê? Ficou ruim o mercado, pegou pandemia, e várias vezes eu pensei em voltar para o CLT. E isso é uma boa coisa para contar para vocês. Pensei várias vezes em voltar para o CLT porque não aguento mais, mas dentro do meu coração tinha paz. E a Bíblia fala assim, e a paz de Deus seja o árbitro em vossos corações. Chorei muito nesse período. Muito. Porque eu falei, meu Deus, eu não sou isso. Poxa vida, eu tenho bagagem, eu sei fazer, por que a coisa não acontece? Simplesmente não acontecia. Eu chegava na porta do fechamento, não dava certo. Protelava. Perdi a venda. Teve uma pessoa que tomou a minha venda falando mal da empresa que eu estava. Aí o cliente ficou com medo e não fechou essa venda. Até que um momento, eu orando, de madrugada, Deus falou para mim o seguinte, te faltou alguma coisa nesse período? Eu falei, não, mas você passou alguma necessidade nesse período? Eu falei, não. Se você estivesse no CLT, você teria feito as viagens que você fez? Eu falei, não. Você teria conhecido as pessoas que você conheceu? Eu, não. Então acredita no meu processo. Aquilo, Porque, na verdade, tudo que você passou ali era um processo. Era um né? processo. Você tinha que levar não, você tinha que sofrer. Criar resiliência. Criar resiliência, exatamente. Porque tudo esse não que você levava era para criar resiliência, para fortalecer essa parte. Sim. E entender que o relacionamento é muito mais importante que a lucratividade. Porque nesse meio de tempo eu fui criando relacionamento, eu fui fazendo amizades, eu fui criando laços. Eu fui vendo que muitas coisas que eu acreditava que eram essenciais para um bom negócio não eram. Eu vi que o relacionamento é o essencial para qualquer negócio. A saúde emocional é essencial para qualquer negócio e qualquer relacionamento. E foi só nesse período de dificuldade que eu consegui enxergar tudo isso. O valor de um café. Não o preço de um café. O valor, né? O valor de um café. O valor de, aí Frank, beleza? O valor de uma curtida. O valor de um comentário.
E ainda mais quando vem estreitando, né? De um comentário vem para uma parceria, Exatamente. né? Que nem o que a gente está fazendo Exatamente. hoje, a gente vem aí se crescendo junto, se ajudando, tentando fazer parcerias, tentando se ajustar aí os negócios. E o mais forte para mim nesse período, e nem sei por que eu estou contando tudo isso, mas o mais forte desse período foi a vontade de desistir. Vontade de parar com tudo. Vontade de voltar a fazer o que eu fazia. Levar uma vida comum, né? Levar uma vida comum. De qualquer jeito, né? Porque a vida é fácil, né? E quanta gente tá assim, Frank? Nossa, isso é... Quanta gente tá Tá na desanimado dúvida, no né? propósito. Tá na dúvida, não sabe nem o que é propósito, Exatamente. Né? Porque um dia eu saí do CLT na loucura, não é na loucura, eu estava insatisfeito, eu fui empreender. E isso me trouxe muita coisa. E foi muito difícil. E eu comecei a valorizar muito mais o empresário quando eu fui empreender. Porque eu fui ver o quanto é difícil. E eu falo para você que está aí nos assistindo, ou que vai nos assistir ainda, não desista. Não pare. Não abandone. Tá difícil? Olha para trás. Você já passou por momentos piores do que o que passa hoje. Se já passou por um momento, se você está passando por um momento difícil, pois é, você está no caminho certo. Está no caminho certo. Tá no caminho certo. Essa é a grande verdade, né? Está no fundo do poço, então está no caminho certo. Pois é a hora de você sair. Tem uma cultura que, infelizmente, está no nosso país, de crucificar herdeiro. Eu sempre falo o seguinte, Frank, se você pegar um herdeiro hoje, alguém nessa família mastigou muita pedra para chegar ali. Ninguém começa rico. Eu entesouro para o meu filho, é o que a Bíblia diz. Meu filho vai entesourar para o filho dele. Mas alguém lá começou. Alguém mastigou pedra. Então, você pega uma fortuna, por exemplo, do Elon Musk. Tá, vamos fazer a árvore genealógica dele? Quem começou? Alguém começou. Tudo começou no Éden. Você acredita na Bíblia ou não? Acredito. Tudo começou no Éden. A primeira ordem que Deus deu para Adão foi: lavre a terra. Depois Deus deu Eva para ele. Primeiro Deus deu um trabalho para Adão. Então nada é fácil. Todo mundo passa. O processo dói, O processo dói. O amadurecimento dói. O crescimento dói. Quem faz academia sabe, se quer crescer, você vai sentir muita dor. E vai demorar muito o processo para você começar a ficar forte. Se você está todo fora de forma, se você quer emagrecer, dói. Que você vai ter que tirar um monte de coisa que te faz mal. Os prazeres, Os prazeres. Você quer vencer, vícios, né? Dói. Você vai ter que dormir menos. Acordar mais cedo. Fazer o que tem que ser feito, mesmo sem vontade, né? Mesmo sem vontade. Então, eu estou usando esse pouco de experiência de vida que eu tenho, porque eu sinto que tem muita gente em volta da gente querendo parar e não sabe como falar. E não sabe pedir socorro. Seja por orgulho, seja por desconhecimento. Ou de assistir um vídeo também, ou de assistir um vídeo. De uma história de superação, né? Então, eu peguei uma empresa, aqui mesmo, quando eu estava aqui em Sorocaba, eles começaram a desenvolver um trabalho comercial. Tá, o que vocês têm? Não, nós não temos nada. Eu falei, então tá bom, vamos arriscar. Começamos a arriscar. Pum! Chegou uma hora que deu resultado. Começou a vender. Eu trabalhei em Limeira, uma empresa chama Odonto Clinic, que tem aqui também. Eu vendia na Odonto Clinic 120 mil por mês de um projeto comercial que eles não tinham. Então começamos a implementar. Então, às vezes, e eu sempre falo isso, não falta dinheiro para o empreendedor, falta coragem. Falta criatividade, peito, né? Criatividade, fazer o que tem que ser feito, como eu te falei. E muitas vezes isso não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com um bom carro, não tem a ver com uma boa grife. Porque isso vem depois, né? Isso vem depois.
Tem a ver com você ter a coragem de sentar com alguém, pedir um conselho, fazer um convite. Cara, dá a mão pra mim? Eu não tô conseguindo. Você me dá a mão? Você vai achar alguém que te dá a mão. Participar de um network, né? Participar de um network. Conhecer novas pessoas. Muitas vezes um tem uma ideia, muitas vezes você não tem o dinheiro, mas o outro tem a ideia e o dinheiro. Ou você tem a ideia e o outro tem o dinheiro, né? Exatamente. E aí já junta uma parceria, faz uma parceria. Às vezes você tem ideia, já tem uma onda passando. Isso. Você pega aquela onda e vai surfando nela. Entendeu? Mas tenha isso. Tenha essa coragem. Se está difícil para você, e eu estou sentindo no coração de Deus de falar muito disso, está difícil para você, pede ajuda. E essa ajuda não significa pede dinheiro. Né? Se As conecta, pessoas certas, né? Vai nos ambientes certos, né? Exatamente, senta com pessoas, ouça pessoas. Pegue pessoas que pensam além do que você pensa. Não, mas o que eu penso é loucura. Tem gente mais louca que você. São essas loucuras que dão certo, né? Exatamente. São essas loucuras que mudam o mundo, né? São os loucos que mudam o mundo, né? Porque as pessoas comuns, quem pensa comum, que não pensa fora da casinha, né? Exatamente. Não tem, vai ficar nesse mundo, não vai mudar nada, né? Olha que loucura que eu vou te falar. Moisés só viu a sarça ardente por causa de uma ovelha que desgarrou. Tá na Bíblia, só você pegar, só isso aí lá ver. Ele saiu atrás de uma ovelha e viu uma sarça pegando fogo. A gente tem que sair da manada. Só que é desconfortante sair daquele caminho, daquele miolo. É mais gostoso. Ficar na... Né? Porque o nosso cérebro foi feito para isso, para nos proteger, né? Sim. Deixar nós deitado, tranquilo. E tem que ter muita coragem. Vir aqui, Frank, sentar nesse podcast, tem que ter muita coragem. Porque eu sei que eu estou falando para muita gente que nunca viu meu rosto, e para alguns que já viram. Eu estou falando para gente que não conhece minha história, mas eu também estou falando para quem já conhece. E dependendo do que eu falar, eu posso ser confrontado. Certeza. Por isso que eu tenho que ser eu mesmo. Por isso que eu tenho que ser o Juninho. Por isso que o Frank tem que ser o Frank. E o Frank tem bagagem, ele só esconde o ouro, tá? Tem o Coutinho da prosperidade que vai ser o meu personagem aí. Logo nós vamos estar contando historinhas aí. E daí eu vou deixar o Frank falar porque, gente, eu falo demais. Não, vamos fazer. Hoje é você. O Juninho, hoje, assim, tudo que você passou, o que eu observo, todas as pessoas de sucesso tiveram histórias bastante difíceis. Porque exatamente essas dificuldades que fez as pessoas decidirem uma coisa boa, né? Porque viver no sofrimento ninguém merece, né? Ninguém merece. Aí e as pessoas tomaram essas decisões na vida. E hoje vamos falar do lado bom do Juninho. Hoje você é um profissional. Você é coach também? Estou caminhando para isso. Você já fez? Eu amo treinar. Você já fez curso de coach? Não fiz o curso de coach. Mas você tem a vontade de compartilhar isso? Sim, ser um mentor? Eu não só tenho como eu já faço. Eu já faço. Como que você faz hoje essa parte de mentoria? Olha, é uma coisa até engraçado. As coisas acontecem. As pessoas aparecem. E as pessoas me contam. Começa a contar, começa a falar. As pessoas se abrem para mim. E eu pego o que eu vivi, o que eu aprendi na Bíblia, porque não teve mentor maior do que Jesus Cristo. Para 200 bilhões, até 250 bilhões de pessoas hoje usa, né? Exatamente. Então, 2 milhões e 500 seguidores hoje. Eu escrevi 5 ou 6 livros já. Então, depois eu quero que você comente. Eu lendo um dos seus livros, eu vi um pouco da sua história lá. Sim. Você entendeu? Você contando agora, eu vi um dos seus livros. Exatamente. Aquele livro, O Vendedor a Grande Descoberta, isso, eu falando de mim. Isso. Depois eu queria que você falasse sobre os seus livros. Eu ia entrar nisso mesmo agora. Fique à vontade, por favor. Eu escrevi 5 livros ou 6 livros. Quando você ler esses livros,
todos eles são baseados e lastreados na Bíblia. Para mim é Tá, minha base. Sua base, mas assim, lá conta da sua história é baseado na Bíblia, né? O livro de venda, o que eu faço? Eu coloco a teoria, a prática e a referência. Então, a teoria técnica tá lá, inclusive, com referências, tá bom? Eu vi que todos têm referência. referência, A que é o parte correto, técnica, né? exatamente. Eu tenho a minha aplicação, como eu apliquei Quando você dentro vendia daquela laranja, exatamente. né, tal. Só que a referência bíblica que endossa isso. Porque, para mim, vamos deixar bem claro, para mim, eu tenho que estar baseado nela porque é o meu mapa de vida. Entendeu? De repente, tem pessoas aqui que não são evangélicos, que não seguem a Bíblia. Então, aquele versículo está como referência espiritual apenas. Que te ajudou também. Que me ajudou. Né? Que me ajudou. Então, eu escrevi um livro chamado Entre Blocos como que é? Fugiu da minha cabeça agora. Depois eu vou mandar para você. Os seus livros são todos hoje online, né? Todos online. Não tem nenhum físico. Ainda né? não. Ainda não. Que ele fala de uma mãe que decide adotar uma criança autista. E todos os desafios que ela vai enfrentando no decorrer do caminho, só que também todas as vitórias que ela vai encontrando no meio do caminho. Eu tenho os meus livros de venda, que é o Vendedor, a Grande Descoberta, que é eu me descobrindo vendedor, você se descobrindo vendedor. Porque as pessoas acham que ser vendedor, Frank, é um hobby, é uma coisa de momento. Eu não tenho nada para fazer, vou vender alguma coisa. Não. Não é isso. Não é. E eu quero falar para você uma coisa. Não existe mundo comercial sem vendedor. O vendedor é a função mais importante de qualquer empresa. Sim. Qualquer negócio. Todo mundo é um vendedor, né? Todo mundo vende. Você vende seu tempo, você vende sua imagem, você vende sua aparência. Tudo. Tá? Tudo é venda. A gente que acha que vendedor é oferecer. Oferecer não é venda. Da mesma maneira que o meu segundo livro de venda, que se chama Princípios Universais da Venda, que é abordagem, sondagem e fechamento, ele é realmente universal porque ele se aplica a qualquer produto. Porque você vende para gente. Você não vende para um robô. Mesmo se você vender para uma inteligência artificial, alguém programou aqui. Sim. Então, uma ferramenta, é uma ferramenta Precisa apenas. de programação. Mas é gente. Então você tem que saber como se conectar, como abordar, como descobrir a necessidade. E tudo isso se resume em uma palavra que nós falamos um monte aqui, relacionamento. Então os meus livros falam de relacionamento de alguma maneira. O último livro que eu escrevi, esse eu não vou falar o nome ainda, mas eu quero mandar para você divulgar isso daí para mim. Manda, bora. Tá? Ele fala de uma viagem espiritual e astral. Uma coisa meio sobrenatural mesmo. Para mexer mesmo. Para mexer mesmo. Mas também fala de relacionamento. Porque o ser humano é relacional, né? É relacionamento. O ser humano nasceu para viver com gente, né? Nasceu para viver com gente. Tem um outro livro meu, que eu também não vou falar o nome ainda. Ele fala de um robô que ele começa a observar uma família. Esse não foi lançado ainda. Não, o do robô não. sim. O do robô tá na Amazon. Isso. Ah, tá. Depois você passe aí as plataformas. Depois eu passo. É. Só que esse robô, o que ele faz? Ele observa o relacionamento de uma família. Só que ele não entende porque ele é um robô. Então ele vai pro criador dele e busca entender. Então o criador começa a instalar alguns drives de amor dentro dele. Então fala do amor próprio, do amor para o próximo. Então tudo que eu fiz é baseado em relacionamento, porque tudo é relacionamento. Tudo, para mim, eu entendi que tudo é relacionamento. Casamento, negócio, tudo. Tudo. O seu vizinho, tem gente que não tem relacionamento com o vizinho. Como que você vai prosperar se você não consegue se relacionar com quem está do seu lado? Você depende de uma indicação. Você depende de confiança. Seu cliente tem que confiar em você. Você vai vender,
uma calça para alguém que você não conhece, você vai. Você não vai vender uma fazenda para quem você não conhece. E esse negócio de venda é tão engraçado que as pessoas compram de quem mais se conecta, né? Sim, Por isso que o relacionamento é tão forte, Sim. né? Você tem o mesmo produto, ou eu posso comprar aquele produto que não é tão bom, mas eu me conecto mais com a pessoa que Sim. eu vou comprar dele. Exatamente. Para você ver o poder que tem um relacionamento, né? É aquela situação, você entra numa loja de grife de produtos excelentes e é mal atendido. Você não fica. Sim, Você não compra, você não totalmente. paga. Porque eu não tô lá só pelo produto, né? Aí você entra numa loja de qualidade duvidosa. Só que você é super bem tratado. Ali você compra. Que é relacionamento. Business é relacionamento. Network é relacionamento. Então, tenha relacionamento, pelo amor de Deus. Relacione, se conecte com as pessoas certas, né? Se conecte. Às vezes você só vai descobrir que a pessoa é certa ou errada. A gente fala as pessoas certas assim porque os ambientes, né? Sim. Se eu vou em um network, a probabilidade de eu me conectar com pessoas que buscam a mesma coisa que eu é grande. É né? grande, é grande. Porque você não vai ver uma pessoa que não tem nada a ver com o negócio e tal, e no network, né? Normalmente são as pessoas, você vai num bar, tá jogando baralho e tal, Lá é aquilo. em Limeira tem um bar do Penchado. Chama Bar do Penchado, você imagina. O que vai Você vai que você vai ter nesse bar não vai ser. Não vai ser nada business. Nada business. Nada business. Então, quando a gente fala de se conectar com as pessoas certas, mas começa pelos ambientes. Ambiência. Né? E lá você vai saber que as pessoas têm o mesmo propósito que você. A probabilidade de você encontrar, fazer negócio é maior. É maior. E tudo gira em torno disso. O dinheiro gira em torno disso. Eu quero dinheiro, então você tem que querer relacionamento. Eu quero vender, relacionamento. Eu quero comprar com segurança, relacionamento. Ô Juninho, como nós estamos preparando, você viu que o nosso podcast está todo ainda desorganizado, nós estamos se organizando, estamos tentando organizar ainda a decoração também. Logo que, na hora que tiver tudo organizado, a gente vai bater um papo com você, a gente vai fazer todo esse... pegar a sua história de infância e trazer para o mundo atual, como você inspirar essas pessoas que estão aí muitas vezes com problema, com familiar, na sua infância aí, um adolescente que está aí com a vida que não é nada fácil. Sim. E você vai compartilhar a sua experiência, com certeza vai ajudar muitas pessoas que estão precisando desse tipo de informação, né? Eu quero deixar para o pessoal aí, Frank, o seguinte. Por que eu não falei o nome dos meus livros? Tá. Porque eu quero deixar o seguinte. Se você quiser conhecer um pouquinho mais do Juninho, o meu e-mail, jacorporate23@gmail.com. Eu vou enviar todos os meus livros para você. Tá, mas no seu Instagram tem os links lá das plataformas ou não? Ainda não tem. Não tem porque eu não postei todos ainda. Tem alguns que eu estou corrigindo ainda. Para encontrar seus livros é só pelo... Por enquanto, pode me chamar no meu Instagram, tá? Juninho Arado. Na verdade, todas as minhas redes são Juninho Arado. Tá? Meu canal no YouTube, O Vendedor Juninho Arado. Manda uma mensagem lá, eu quero os seus livros. Eu vou mandar todos os meus livros para a pessoa passar a conhecer sem custo. Eu já li acho que 3, né? Te mandei. Top demais. Você vê a história de uma pessoa, de um vendedor de laranja a hoje um CEO, né? Mas hoje, quem deve procurar você? Assim, para quem você vende? Quais são as pessoas que mais precisa do seu trabalho? Pessoas que têm dificuldade de relacionamento, independente, seja comercial ou interpessoal. Pessoas que querem aprender a vender. Olha, eu sinto que esse é o meu caminho, mas eu não sei como vender. Me procura. Basicamente isso. Mas eu acho que mais ainda relacionamento mesmo. Pessoas que têm dificuldade de relacionamento. Seja com a esposa, com família, com vizinhos, com amigo. Porque para mim tudo para mim tudo é relacionamento. O relacionamento conserta tudo. E falando de negócios, as pessoas que precisam aí fazer uma reforma, tal, tem também esses... Tudo.
Traga a sua dor. As dores que a sua empresa tiver, me traga. Que você tem a solução. Eu tenho a solução. Se eu não tiver tem pronto, parceiros, eu vou né? buscar. Eu tenho Você parceiros para buscar. Legal. Mas assim, como coach, como treinamento, relacionamento. Eu tenho dificuldade de relacionamento. Eu tenho dificuldade de perdoar. Eu passei por um problema na minha infância, eu tenho um trauma. Bem, que eu também tive os meus. E eu passei por eles. Tem coisas que eu nem posso contar aqui. Pelo Mas menos você não pode hoje. contar Mas eu posso compartilhar de com uma pessoas, forma mais discreta, né? de uma forma mais discreta. Legal. Então, assim, eu já passei por algumas situações de risco de vida que eu tive que sair. E eu saí. Então, assim, eu tenho um pouco de experiência para passar. Nem tudo Que cabe legal. numa plataforma. Sim, Mas- até por isso que tem os treinamentos Exatamente. presenciais e etc, né? Exatamente. Para essas particularidades, porque tem que falar diretamente para a pessoa, saber quem precisa, quem está preparado para ouvir também, né? Exatamente. Até porque uma coisa muito séria que é a questão do perdão. Não existe nada que te coloque em mais dificuldades do que a falta de perdão. Você não perdoar alguém, você carrega um peso, gera uma raiz de amargura, e isso vai atrapalhando todos os seus negócios, toda a sua vida. E isso também é relacionamento. Ó, Então, vamos fazer assim? Vem pra mim. Eu vou aproveitar o nosso coach aqui. Você vai deixar uma mensagem. Eu vou finalizar com a mensagem dele, viu? Deixe sua mensagem aí Deixa. para os nossos... Jesus falou o seguinte: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nada pesa mais do que a falta de relacionamento. Se você não sabe se relacionar com seu irmão, você não sabe se relacionar com Deus. E cada vez vai ficar pesada a sua vida. Se você não sabe se relacionar com seu irmão, você não sabe se relacionar com seu cliente. Se você não sabe se relacionar com seu irmão, você não sabe se relacionar com o seu funcionário, com o seu patrão. E isso gera um cansaço extremo. Gera uma angústia extrema. Então, quando Jesus fala, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, ele também está falando de relacionamento. Então, aprenda a se relacionar. Aprenda a perdoar, porque quem ganha é você, não é a pessoa que você perdoa. E ele fala o seguinte: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A mansidão e a humildade são o segredo para quem quer ir mais longe. Porque você consegue ficar mais leve, e quem caminha leve, caminha mais. E ele fala, pega o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, você vai buscar também nele a leveza de alguém que levou todos os nossos pecados e não imputou ele sobre ninguém. Jesus te ama. Ele tem tudo que você precisa na sua vida, dentro da palavra dele, para relacionamento, para negócio e principalmente para salvação. Vem comigo e é isso aí. Deus te abençoe.